pessoas! Vocês estão ouvindo o The Math? Eu sou Marcel Guiraldini e minha amiga Fabiana Amaral. Hoje eu acho que a gente vai voltar às origens. Ah, É porque é? a gente vai falar de um assunto que era o nosso assunto mais presente aqui: Growth Marketing. Ai, que delícia de papo. E para isso a gente está aqui com uma convidada, Camila Splichel, sócia e gerente de Growth Marketing da Genial Investimentos. Cá, é um prazer te receber aqui no Dudamé. Obrigada, gente. Prazer é todo meu. Super feliz de estar aqui nesse podcast que eu já admirava e acompanhava há um tempo. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e é uma honra estar ocupando essa cadeira. Muito obrigado. A gente te agradece. Cá, para colocar todo mundo na mesma página, a gente sabe que até pelo tamanho da Genial Investimentos, ela até dispensaria apresentações, mas acho que vale comentar um pouquinho para eventualmente alguém que ainda não conhece. Tá. A gente é muito conhecido no mercado como uma corretora de investimentos, mas de alguns anos para cá a gente já tem projetos e ampliou toda a nossa rede de produtos e serviços que a gente oferece, então com conta digital, cartão de crédito, conta global. Então a gente deixou de ser apenas uma empresa de investimentos para ser um ecossistema de produtos financeiros. E em números a gente está com mais de quase 2,5 milhões de clientes e mais de 250 bi sob custódia. Crescendo aí, graças a Deus. A gente já entrevistou aqui o CIO do Hcor. E aí ele explicou que ele é dentista e acabou indo para dados e, né? O Gaia, que trabalha também, o Gaia era farmacêutico e ele está na farmacêutica, né? Tá na MSD e aí acabou indo para essa área de dados, para apoio à venda e tudo mais. Então, eu acho que tem alguma coisa que o pessoal sai da área médica e vai para essa coisa de dado e inovação, porque, né? Explica a tua carreira, eu já dei o spoiler. Tu saiu de biomedicina para growth de uma empresa do mercado financeiro, é isso mesmo? Exato. Você vai ter que explicar, antes da gente começar, você vai ter que explicar essa trilha. É a parte mais gostosa, gente, confesso. Foi uma transição que envolveu um certo risco ali profissional e que demandou muita coragem, mas muitos me chamavam de maluca na época, né? E, enfim, mas surgiu a oportunidade de um convite. Eu já trabalhava na área da saúde, atendendo clientes e servindo sempre, então a ideia do Customer Centric já estava, né, enraizado em mim. E aí, quando hoje meu diretor falou num bate-papo, ele falou: quer vir trabalhar no mercado financeiro? E a gente estava num contexto de saúde ali, tá? E aí eu falei: não, como assim? Marketing, mercado financeiro, não tenho nenhuma experiência, nem de um lado nem do outro. E aí ele falou: eu não busco uma experiência, eu busco um perfil. E aí acendeu a luz do desafio na minha cabeça. E eu sou uma pessoa super movida a desafios. Eu falei: cara, por que não? Eu tinha acabado de receber uma promoção onde eu trabalhava, com saúde, e quando eu falei: vou sair, vou fazer uma transição e vou para um novo desafio profissional totalmente diferente do que eu até imaginava, mas eu quero arriscar e ver o que vai dar. E quando eu saí, eu pensei: a única coisa que eu preciso fazer é fazer dar certo. Eu não tenho opção de voltar para aquilo. Poderia não ter gostado, poderia não ter me adaptado, mas quando eu entendi que eu estava com essa mentalidade de eu preciso aprender, eu preciso entrar aqui, me debruçar, porque eu aceitei o desafio de ir para um mercado totalmente diferente. E acho que esse mindset ajudou muito essa construção profissional de 7 anos de Genial. Foi muito legal. Nossa, eu imagino. E é uma baita transição, né? Como isso, quais os pontos que você enxerga que foram importantes, de bagagem que você teve na área da saúde e que isso também te ajudou? Porque quando a gente fala saúde para a área de financeira, parece outros mundos, mas certamente tem algumas coisas ali que você fala: "Tá, mas essa parte de ciência, de comportamento humano, você conseguiu carregar". Quais foram esses pontos? Meu primeiro projeto na Genial, por eu ser a novata do time, né, nós éramos em 7 pessoas e todos já tinham uma especialidade em marketing, alguma vertical. Eu era a única que era meio coringa ali, né. E o meu primeiro projeto foi com cadastro, então onboarding, processo de abertura de conta na Genial. E quando eu recebi esse projeto para revisitar esse cadastro e ver de que forma a gente poderia melhorar, afinal o marketing é responsável pela abertura de contas. A gente responde por essa meta. Então, de que forma que a gente poderia fazer isso se tornar mais fluido, mais leve? E eu, por ser a mais nova,
eu recebi esse job porque, poxa, você não vai vir com um olhar viciado, né? Você vem com uma cabeça de usuária. E como eu já atendia, trabalhava, lidava com o ser humano na área da saúde, eu trouxe isso para esse primeiro projeto. Poxa, como que eu me sentiria abrindo uma conta na Genial? Será que eu me sentiria insegura de colocar algum dado sensível de patrimônio, de renda? Por que eles pedem o meu CPF? E aí esse olhar curioso foi me levando a ler. Eu não só fiz o cadastro, claro, porque eu me tornei uma cliente da Genial, mas, poxa, como o usuário se sente fazendo isso? O que será que passa na cabeça dele? Será que se eu melhorar essa fraseologia, eu melhoro, talvez, a conversão dessa etapa e faço ele ir evoluindo cada vez mais no cadastro? Nós tínhamos mais de 40 perguntas ali, etapas no cadastro. E aí eu não simplesmente fiz um cadastro para entender essa percepção, visão usuário, mas eu fui ler ofícios, todo o regulatório, fui ver resoluções dos órgãos reguladores, dividir com compliance, jurídico, tecnologia, e tendo o projeto pronto depois de 4 meses, com a visão usuária que eu coloquei ali, a gente implantou várias coisas, e de fato a conversão final do cadastro, de todo mundo que começava e finalizava, ela aumentou bem. E por ser o meu bebê, ali, meu primeiro projeto, eu carrego isso de cadastro comigo até hoje. Por mais que isso já esteja com um time de produto, sempre eu sou acionada para... Cami, a gente precisa mudar isso no cadastro. O regulatório está obrigando que a gente coloque essa etapa, se tornou um campo obrigatório ou não, de que forma a gente pode fazer isso para que não impacte nos seus números de marketing, porque qualquer mexida no cadastro, as pessoas param. E, de certa forma, é onde gera trabalho para o meu time de Inside Sales também, que dentro de Growth a gente tem a vertical de Inside Sales, que faz todo esse fluxo de recuperação, né? Como se fosse um carrinho abandonado, mas no processo de abertura de conta. Então, entender esse usuário e como ele poderia estar pensando e me colocar no lugar dele num preenchimento de um dado sensível foi essencial. Quando a gente fala de growth, eu entendo growth muito mais como uma mentalidade de orientação a uma meta do que necessariamente uma cadeira no marketing. Porque eu lembro quando eu comecei a dar aula de growth marketing, a minha primeira lâmina era o nós do marketing cresceu. E aí vem assim, por quê? Porque senão a gente fala, faz o tipo de marketing, eu preciso de um menino de BI, né? Imagina que ia ser um cara de Data Science, né? Era o menino do BI, eu preciso da dupla criativa e produto, acabou. Não é isso, né? Você falou, né? Precisa do cara de TI, você precisa do cara que vai conseguir levantar os dados no ambiente, você precisa falar com o jurídico, você precisa falar com compliance, porque você tem as leis gerais de proteção de dados, você tem CVM no teu caso, quer dizer, tem várias outras coisas. Tá. Então, e a minha segunda lâmina já era assim, ó, o nós mudou e as metas mudaram. Porque a meta de comunicação já não serve. Ela tem que estar a serviço de alguma outra coisa quando a gente está falando de growth. Ela não está sozinha. A gente tem que saber, não, é que eu tive engajamento. Meio que, e daí? Você falou assim, meu primeiro projeto, e você deu uma descrição num time, muito mais um time growth, um time agile, do que um time comunicação. Você acha que foi uma vantagem de não precisar percorrer a virada de chave que muitas pessoas que vêm da cadeira mais de marketing de comunicação têm que fazer, porque você entrou de uma outra área para olhar? Ou você acha que só aconteceu mais rápido porque você estava nova? Como é que você acha que foi essa... para chegar sendo growth, de fato, assim? Eu acho que... Eu não sei se eu levaria isso como uma virada de chave. Eu acho que hoje não são 2 mundos separados, comunicação e growth. Eles trabalham muito próximos, em conjunto, e um sustenta o outro no final. Mas a virada de chave é quando a gente entendeu que o marketing poderia contribuir para a geração de receita, o incremento dessa receita e de que forma a gente conseguia medir essa parcela do marketing na geração de receita. Então, deixa de ser uma área de back, comunicação talvez, ou produção de peças, ou um post de rede social apenas, para a gente ver o quanto aquilo gera de receita. Então, um e-mail marketing, uma campanha em TV aberta, um out of home, tudo isso contribui para growth. Comunicação sustentando growth, growth sustentando a comunicação. Então, eu acho imprescindível, a gente nunca teve essa separação. Hoje, a gente, dentro do marketing, a gente tem quase uma agência in-house, são poucas coisas que a gente terceiriza,
E a gente tem muitas trocas, assim, de campanhas, de testes que a gente faz, e o criativo, a dupla de criação, copy mais designer, entendendo qual é o efeito do que ele criou dentro de uma campanha, o que está dando certo, o que não está dando. Então, a gente tem essas trocas, diferente do marketing, talvez, um pouco mais antigo, que você trabalhava em silos. Né? Preciso de uma campanha de CDB. Eis que faziam uma campanha de CDB, te entregavam com um briefing que você deu e pronto. Mas, poxa, você está entendendo que o que você criou está sendo positivo ou não? A campanha tem dado certo ou não? Então, na Genial, é muito bacana que a gente trabalha sempre em conjunto com os times de criação, tendo esses feedbacks do que a gente pode melhorar e gerando brainstorms de possíveis testes. Isso é bem legal. Nossa, falando nessa mentalidade, porque isso certamente ajudou a impulsionar a curva de crescimento que vocês tiveram na Genial nos últimos 7 anos, né? A gente está gravando agora em 2025 e eu quero que você fale desses números, porque eles são muito impressionantes. E eu queria que você contasse quais foram os principais pontos que impulsionaram um crescimento tão acelerado assim. Fá, há 7 anos atrás, quando eu entrei na Genial, a gente abria menos de 1.000 contas dia e hoje a gente abre mais de 30 contas mês. Desculpa, menos de 1.000 contas mês para 30.000 contas mês. Sem sombra de dúvidas, eu acho que o investimento em performance, que antes até 7 anos não existia, ele passou a existir, acho que foi o impulsionador que gerou esse crescimento, mas foi uma construção muito bacana de todo o time empenhado, mas a performance, sem sombra de dúvidas, é o que alavancou esse crescimento. Acho que a vinda de ferramentas, outras possibilidades de o que hoje a gente fala de personalização, mas a gente já entendia um pouco dentro do CRM a jornada, os touch points que o usuário teve antes de entrar na Genial, e conhecer esse caminho faz a gente ter uma comunicação mais assertiva com ele. Então, foi todo um conjunto. Eu tenho a atração, tá? Só para eu explicar aqui um contexto. Então, a gente atrai, tá? Com toda a estratégia de marketing. E a segunda etapa, depois que ele habilita em conta, né, vira cliente efetivo, o nosso segundo desafio é fazer com que ele traga patrimônio para dentro da Genial. E o primeiro aporte a gente chama de ativação. Então, o marketing é responsável por esse funil de aquisição, com meta compartilhada de ativação. A ativação não é só nossa hoje, né? Existe uma área que é uma ponte entre marketing e comercial, e aí a gente passa esse cliente mais pronto para essa área. Então, quando a gente fala de pessoas ativadas, Cami, você tem uma meta de ativação? Quantas pessoas você precisa ativar? Essa meta não é nossa, em growth, ou marketing como um todo, mas a gente tem sim uma coparticipação nessa meta, no sentido de eu preciso trazer clientes mais propensos para ativar. Então, quando a gente vê que de todo mundo que ativa, 80% dos clientes que ativaram, abriram conta e ativaram, fazem isso em D0 e D1, pós-abertura de conta. Então, a gente está entendendo que cada vez mais a gente tem trazido o cliente pronto para a área comercial poder capitalizar mais esse cliente dentro de casa. Você falou da jornada durante um tempo que ela cresce muito com performance, muito claro onde você tem uma passagem de bastão, mas essa passagem de bastão ela está hoje, ela tem uma coparticipação de ambas as áreas, mas assim, obviamente você aprendeu muita coisa nessa jornada para chegar num modelo tão estável, vamos dizer assim. Quais foram, se você pode falar, quais foram os teus principais aprendizados que quem vai começar hoje uma jornada de captação, quem vai entrar numa operação de growth deveria já ter em mente? Estável é uma palavra muito forte, Marcelo. Não, eu vou aterrissar E progressão aqui, foi constante. Boa. Cara, de aprendizados, eu acho que se a gente for trazer aqui, gerariam episódios atrás de episódios, né? Mas como growth, principalmente ali na vertical de performance, a gente sempre acha que mais verba vai fazer um barulho muito maior. E a gente tem aprendido a fazer mais com menos. E a gente sente que sempre dá para melhorar uma calibração mais assertiva, com mais afinco. É um olhar para uma campanha, para uma configuração ou para um teste com muito mais assertividade.
a gente não aumentou a nossa verba, mas a gente tem aumentado o volume de clientes que a gente coloca, e clientes bons, nosso target, que a gente coloca para dentro de casa. Então, quando eu falo sobre o principal aprendizado não adianta eu ter mais verba se eu não tiver uma escala sustentável. E escala sustentável, eu entendo que é essa calibração minuciosa que a gente faz, principalmente em campanhas de mídias pagas, que hoje responde por 80% da nossa origem de cadastro. Então, o nosso teto de vidro ali é o que a gente mais olha, só que potencializado pelo time de Inside Sales. Porque antigamente o marketing gerava muito lead, né? Atraía, gerava o lead por um conteúdo, então era um lead super frio e eu tentava ficar nutrindo ele com comunicação. Quando a gente descobriu que 70% de todo mundo que inicia o cadastro, eles não finalizam em até 1 hora, eles param em alguma etapa. Poxa, para que eu vou falar com um lead que está mais frio, está num ambiente de pesquisa, consideração ainda, e eu tenho gente que já bateu aqui na minha porta, está aqui dentro e ainda não finalizou. Por que eu não priorizo para conversar com esse pessoal e entender por que eles não estão finalizando? E aí foi assim que surgiu o time de Inside Sales, não só como um pegar na mão desse usuário e falar, poxa, por que você não finalizou? Mas entender e monitorar a performance de cadastro, se eu não estou com algum bug, se ele parou porque tem uma fraseologia ou um campo necessário de preenchimento que ele tem muita dúvida, porque é um campo sensível, então de que forma, junto com o time de produto, a gente pode melhorar essa etapa no cadastro. E vira e mexe, a gente acompanha isso com um time de tecnologia e produto. Quando a gente recebe a informação desse usuário ainda como lead no front, né, ali com Inside Sales, poxa, Fabi, por que você não finalizou seu cadastro ainda aqui na Genial? Eu não finalizei porque quando eu fui fazer o Liveness, eu fiquei em looping e o app fechou, de repente. Isso aconteceu com a Fabi, isso aconteceu com o Marcel, isso aconteceu com a... Poxa, gente, liga-se um alerta e a gente já aciona o time de produto e tecnologia. Pessoal, vamos dar uma atenção especial, porque existem vários leads que não estão finalizando por causa dessa etapa. Possivelmente essa etapa está com algum bug. A gente subiu alguma versão, quebrou alguma coisa. Normal, acontece. Mas a gente consegue monitorar e ter esse preventivo. Mas você foi no Quali, né? Você ligou para descobrir, para entender. Sempre por WhatsApp, Marcel. Por WhatsApp? A gente acredita muito nesse canal. A gente tem uma assertividade e uma taxa de interação muito bacana. A gente consegue bons, eu diria até excelentes números ali de recuperação de cadastro. Então, de todo mundo que a gente fala, de todas as contas que a gente abre, 70% que eu falei passam pelo fluxo de Inside Sales, porque param no meio do caminho. 20 minutos depois que você parou, hoje nosso cadastro são 3 minutos ali para você realizar de forma fluida. Se em 20 minutos você não finalizou, você vai receber uma mensagem de WhatsApp do meu time para fazer. Para tentar converter, entender e converter esse usuário em conta. E aí você me passando qual é o seu problema, a gente já aciona os times e tenta resolver. Esse fluxo corresponde, no final do mês, 35% de contas recuperadas. Se a gente for pensar para a frase que eu vou deixar no corte da tua dica de aprendizado que a pessoa tem que ter, que antes de começar a querer aumentar a tua verba, se o teu funil já estiver cheio, tenha mais cuidado com das fugas do funil do que em ficar enchendo ele indiscriminadamente. Sim, é isso? Acho que varia muito do objetivo de determinado segmento ou empresa, mas eu, como growth, para que eu vou falar com um usuário que ainda está nesse ambiente de pesquisa, ou ele só quer aprender, só quer conhecer, e a Genial produz muito conteúdo, né? Ela também tem isso no DNA dela, de educacional. A gente tem o Genial Mercado e o Genial Analisa, que são, eu diria, canais para que o usuário se informe, entenda como que tem ido o mercado, desde um perfil que nunca investiu até um investidor muito mais qualificado. Então, ter esse papel, para que eu vou falar com esse que ainda está num ambiente de como eu começo a investir, e o usuário que já declarou interesse fazendo a primeira etapa do cadastro ali, até deixando um dado mais sensível, que é o CPF. Tem uma
tem um ponto super importante e interessante do olhar que vocês têm na Genial, porque a gente já se deparou com empresas que às vezes o time de aquisição ele está só preocupado com a aquisição e ele não está nem um pouco se importando com a parte de ativação em si. No que quer que seja, aqui a gente está falando de abertura de conta, de ativação de conta, mas a gente pode estar falando de aquisição de novos clientes e um cadastro formal ou alguma coisa assim. Aquisição e Aquisição de ativação de alunos, alunos. matrícula acadêmica e matrícula É, financeira. e isso me parece que, assim, que é um dos pontos bastante importante, porque se você na linha até do que você estava falando, né, se você se preocupa só com vou aumentar a verba, vou continuar aqui adquirindo novos clientes, só que você não se preocupa em fazer essa calibração que você mencionou, isso vai impactar, vai ser como um dominó, porque na hora da ativação, o time que é responsável por ativação vai ter uma ativação baixa, na hora ali, provavelmente de churn depois, se esse cara não está qualificado, ele não, né, ele não se identifica com aquele ambiente, ele vai eventualmente sair, ou seja, vira um Não, dominó perfeita colocação, é isso, Fá. que derruba. E aí uma curiosidade, eu queria saber se você tem algum exemplo, principalmente indo nessa linha. Muitas vezes as pessoas pensam, vamos fazer uma campanha, investir mais dinheiro e tudo mais. Tem algum exemplo que você compartilharia com as pessoas que estão ouvindo de algo que vocês imaginavam e que de repente não deu certo ou não performou da forma que vocês gostariam e isso virou um super aprendizado depois para vocês repensarem em outras campanhas ou outros formatos? Teve uma campanha que eu levo para o coração, tá? Até como aprendizado, alguns anos atrás. A gente fez uma campanha bem parruda, grande, mas muito mais com o objetivo de marca, tá? Awareness ali. Porém, a gente tinha, sim, criado uma expectativa de performance. Acho que uma coisa está muito conectada à outra, mesmo que o objetivo da campanha fosse branding. E a gente investiu muito nisso. Nós fomos para horário nobre na TV aberta. Então, assim, foi uma campanha grande de marca. E a gente não teve o reflexo, mesmo que não fosse um KPI da campanha, mas a gente não teve um reflexo da forma que a gente imaginava em conta. Não pelo objetivo, quando a gente olha branding e performance, mas muito mais pelo tempo que a gente conseguiu ter até fôlego financeiro para deixar essa campanha no ar. Então, eu fui para a TV aberta, horário nobre, fui levar a marca da Genial para fora e eu não tive uma resposta conforme a gente esperava em performance. Seria natural pela campanha que a gente fez, tá? O mote ali da campanha. Mas a gente não teve. E o aprendizado disso foi, depois a gente foi descobrir, analisar de fato o que a gente poderia ter melhorado, já que foi um investimento muito alto. Houve uma campanha de 3 meses. A gente deu um tiro de canhão nesses 3 meses e não soube dosar o tamanho do investimento que a gente teria para ter permanecido isso por um tempo maior, né? A gente ter dividido, né, diluído esse investimento em mais tempo. Por quê? Acho que na emoção, né? Um tiro de canhão, a gente vai ter a alcançar as expectativas que a gente traçou e não foi isso. Então, de aprendizado, hoje, e foi muito bacana, porque hoje todas as campanhas que a gente desenvolve, elas têm um objetivo muito mais definido do que tinha há esses 4 anos atrás. E a gente tem início, meio e fim muito claros. Da onde a gente está saindo, aonde a gente quer chegar. Se em alguma ponta desse processo tiver uma vírgula que possa impactar no processo negativamente, a gente não faz ou redesenha. E isso ficou no nosso DNA ali do marketing. Muitas vezes que o time comercial acha que, a gente vai lançar esse produto, vocês acham que vale uma campanha a gente colocar verba nisso? Como que vai ser a jornada? Esse usuário vai entrar, esse usuário vai falar com quem? Como que vocês vão receber esse usuário ali? E como vocês vão conversar com ele depois? Se você tiver respostas e as respostas forem claras em toda essa jornada, vamos fazer. Eu acho que vale a pena o investimento. Se você tiver qualquer ponto de solto, eu falo, não vamos fazer. Não vamos investir verba numa coisa que a gente pode atrair,
mas que depois lá na ponta a experiência do usuário não vai ser fluida, eu não vou ter uma jornada completa, e quando a gente quebra a experiência, né, gera desconfiança, pode gerar N coisas que aumentam o churn, diminuem a retenção e por aí vai, né? Então a gente foi um aprendizado dolorido, mas foi. Fiquei curioso agora. Você acabou teu ponto trazendo elementos que, óbvio, a gente já apresentou sócia e gerente, mas assim, a tua meta principal seria a abertura de contas. Mas aí você falou assim, mas de repente o cara tiver experiência ruim, ou se ele achou que era uma coisa, que isso também acontece muito, a gente tentar colocar o copy um pouco mais pro lado, tô falando que a Genial faz, tô falando que é normal de quando a gente tá ali tentando fazer ações de growth. O copy mais assim funciona, mas talvez esse mais assim o cara entenda que é outra coisa. E aí na hora que ele vai lá e ele executa, ele fala, mas não era o que eu pensava. Daí você tem churn. Aí teu lifetime value vai embora, da campanha inteira, o CAC destrói. Mas assim, em tese, de tudo que eu falei, só CAC seria tuas métricas. Quais são as métricas que você olha? Eu sei que essa seria a última pergunta, eu já estou trazendo para frente, tá, Fabi? Quais são as métricas que você olha pela cadeira, né, como growth, e quais são as métricas que você olha e fala assim, independente da minha meta final, se isso aqui não estiver atendendo, eu não estou dando saúde para a empresa. E como é que você pondera isso? Então, todo o funil de aquisição até geração de receita, captação lá na frente, captação nem tanto. Aí a gente deixa para churn, enfim, e retenção, esse time analisar. Mas até a primeira geração de receita, a gente acompanha tudo. Por quê? De toda forma, o usuário vai ser atraído por uma campanha, ele pode ou não cair num fluxo de insight sales. Depois disso, ele abre a conta, depois ele vai para a célula de ativação. Ativou, aí sim ele vai para o time comercial. Por que que eu, Camila, gosto de acompanhar toda essa jornada? Eu uso audiências de quem está dentro de casa, de comportamentos desses clientes, para retroalimentar campanhas, para eu trazer o usuário que eu quero lá na ponta. Né? Então, com campanhas de lookalike, eu trago o que no final é o usuário que a gente mais quer dentro de casa. Então, se essa jornada não tiver muito alinhada e clara no que tange a dados, se eu não tiver visibilidade de tudo que está acontecendo nessa jornada, eu perco a chance de ter mais usuários que eu consiga servir de base de lookalike para outras pessoas e novos usuários que eu trago. Né? Então, quando a gente fala do framework AR, ele e CAC, para mim, são fundamentais. Tá. Sem sombra de dúvidas. Mas na hora que você vai fazer uma nova jornada, vai falar assim, deixa eu olhar quem deu mais lifetime value, eu vou pegar uns caras parecidos com esse. Essa base churnou muito, então não vou mais olhar. Converteu, mas me deu muito churn, então não vou... Não, tem vários produtos que a gente sente isso. CDB, por exemplo, que é um produto de entrada nosso, CDB 220%, é um produto que a gente usa para atração e novos clientes ali no primeiro aporte. E ele tem um ótimo rendimento, mas com uma validade de 3 meses. Eu trouxe esse usuário, é uma campanha que atrai demais. Eu trouxe ele. O que ele fez nesses 3 meses? Ele rentabilizou, cross-sell, upsell, o que mais a gente ofereceu para ele? Quando eu falo que a Genial é um ecossistema e que a gente tem seguros, consórcio, conta global, cartão de crédito, agora a gente vai oferecer consignado. Aonde ele está transitando? Onde está o interesse dele e o que mais a gente conseguiu oferecer de produto nesses 3 meses para que eu não tenha uma retenção, para que eu tenha uma retenção maior e um churn menor? Né? O que está acontecendo? Então, mais um olhar curioso. Tá? Para poder depois, no final, me retroalimentar e me ajudar nessa ponta. Só um parênteses, Fabi, rapidinho. A Camis falou do framework AR. Se vocês eu não vou explicar aqui, que daí a pauta tá grande ainda, gente. Quero falar de muita coisa. Então, quem for buscar no Google 2As e 3Rs, tá, gente? Aí vocês podem achar o que vocês precisam. Só seguir, Fabi. Boa. Cá, você mencionou quais eram os outros produtos, quais eram os outros interesses, o que esse cliente que acabou de chegar, de repente, por exemplo, pelo CDB, ele fez nesses 3 meses e o que vocês poderiam ter ofertado para garantir uma maior retenção e um relacionamento mais longo. A gente está falando muito de personalizar, né? E a gente sabe que quando a gente olha para investimento no geral no Brasil, existe uma resistência muito grande, porque a gente está falando da parte mais sensível ali. E existe também, como você falou, na própria Genial, uma
uma dedicação muito forte na parte de educação financeira, etc., que no fim do dia estimula também esse né, estimula o conhecimento para que as pessoas entrem mais nesse universo de investimentos. Como que vocês usam esses dados, essa modelagem, pensando nessa personalização? Porque isso, assim, acabou mais aquilo que existia em outras corretoras até no começo, entra todo mundo quase que como o mesmo perfil, e se perdia muita gente no caminho, porque você tem um investidor que pode ser super ousado, super consciente, está muito acostumado com isso, e de repente alguém que está começando, e não tem a ver com volume ou com tamanho de patrimônio. Sim, total, Fá. Como que vocês olham para isso? A gente engatinha, tá? A gente não está no modelo ideal. A gente tem implantado ferramentas de personalização que vai nos fazer enxergar todo ponto de interesse desse usuário, desse cliente. Já quando eu falo usuário, eu estou falando de marketing, mas desse cliente dentro de casa. Mas quando a gente começa com atração, eu tenho um modelo de parametrização próprio, tá? Genial. Então, eu repasso essa URL parametrizada desta campanha tanto para o time de Inside Sales, né? Porque a gente consegue ter uma comunicação, uma nutrição também personalizada. Poxa, você se interessou pelo CDB, mas não concluiu o seu cadastro. Você ficou com alguma dúvida sobre CDB? Sobre Tesouro Direto, sobre fundos imobiliários. A gente tem quase que uma FAQ dentro do WhatsApp para que ele se sinta mais confiante, sempre fornecendo um atendimento humano também, que tem um lado mais robô dentro do WhatsApp, mas tem para a gente escalar, mas tem um atendimento humano. E a gente consegue ter essa comunicação mais personalizada em Inside Sales. Esse usuário virou cliente, a gente também repassa essa URL parametrizada para o time de ativação. Até para servir de função fática ali, né? Poxa, Marcel, você acabou de entrar, eu vi que você teve um interesse numa campanha de fundos imobiliários, fundos de investimento, Tesouro Direto. É esse o seu interesse? Você já investe nisso, não investe? E no próprio cadastro, a gente tem o preenchimento do perfil do investidor, que a gente chama de suitability. E ele é um pote de ouro para a gente tirar as informações também do usuário. Você tem que responder se você já investe ou não, quais os produtos que você tem interesse. Enfim, são 7, 8 perguntas ali que podem nos nortear para entender um pouco o perfil desse primeiro usuário. Depois que ele ativa, o que acontece de personalização dentro da nossa home do aplicativo, né? Então, você abriu conta, você entra na home, você precisa ter um banner minimamente que converse com a campanha que te trouxe. E se você não veio através de nenhuma campanha, eu escutei falar da Genial, eu entrei no site, vim organicamente, um fluxo direto ali, eu preciso ter uma home padrão para você, com produto de saída, por exemplo, que seria o CDB. Fora essa questão de personalização de produto, e é nisso que a parte do marketing, até ele virar cliente, está super parametrizada, com eventos todos mapeados e com coleta de dados. A parte do app, a gente está nessa construção junto com um time de engenharia, para a gente entender, poxa, ele visitou as oportunidades de renda fixa. Um dia, no dia seguinte, poxa, esse usuário tem interesse em renda fixa. Então, quando eu for fazer qualquer ação de CRM, vou mandar um e-mail marketing, vou mandar um WhatsApp, eu vou mandar, ele vai estar na minha lista de interesse em renda fixa. E é assim que eu vou conversar com ele. Fora essa personalização de produtos e de interesse, hoje a gente é dividido em trader e não trader, né? E premium e digital, que são os nossos scores. Então, o premium é o cliente que vai ter um assessor exclusivo, e aí ele tem um target, acima desse valor você ganha esse assessor. Não necessariamente valor investido na Genial, mas potencial de investimento. E como que a gente faz esse check? A gente tem uma base terceira que a gente consulta, e que ele define os ranges, se esse usuário já investe ou não, né? Então, se esse usuário já investe, o quanto que ele teria de potencial para trazer, eu não tenho um número, isso por conta de LGPD, ele não precisa, olha, o Marcel, a Fabi, tem 1 milhão em conta para investir, ele tem 1 milhão investidos, em produtos investidos. Isso a gente não consegue enxergar nessa granularidade, mas eu enxergo um range. Então, o Marcel e a Fabi entram nesse range porque eles têm um potencial de tanto a tanto para investir. E aí,
a gente vê o volume de pessoas que a gente tem dentro de casa com esse potencial e o quanto a gente tem de oportunidade de captar ainda. Porque a gente não conseguiu captar a totalidade desse investimento e o porquê. Então, a gente fica também nesse... que não é a nossa área, é mais o time comercial ali, captação, mas a gente olha muito para isso. Eu, como sócia, também adoro acompanhar esses números, que no final do dia é o que deixa a receita dentro de casa, né? Tem que estar lá, né? Tem que estar lá. Mas me fala uma coisa, olhando como growth, assim, vou parafrasear Pedro Enghertner agora. Se você tivesse dinheiro infinito, você pode fazer qualquer coisa, não pode pegar para você ir embora, tá? Qualquer coisa no marketing. Qual seria o teu moonshot agora no growth? O que você acha que é o lugar que, cara, aqui a gente deveria estar fazendo mais ou deveria abrir uma operação assim? O que é o ponto que você acha que é o próximo iPhone? A próxima coisa, coqueluche do marketing? Pode ser utopia ou real life mesmo? É atingível? Com dinheiro É infinito, alcançável? com dinheiro infinito, a utopia vale. Tá, eu investiria, até pegando o gancho da personalização, eu investiria muito em modelos preditivos. E aí, para a gente ter um modelo preditivo, eu preciso ter uma base de dados muito bem delimitada, assertiva. E para desenvolver esse modelo, eu teria ferramentas e um time muito parrudo em ciência de dados, mas não para eu receber informação com D+1 ali, tá? É para receber informação em quase near real time. Então, você teve esse touch point dentro do aplicativo, você visitou essa página, eu recebo, ou lá de fora, enquanto aquisição. Esse usuário visitou determinada página do site, ele já baixou o app ou não baixou o app, se ele já visitou alguma parte antes do onboarding ou não, quais outros touch points, se ele já segue a Genial no Instagram. É muito difícil esse cruzamento. E aí, quando você tem muitos dados, mas você não consegue cruzá-los, a gente fica cego. De nada adianta a gente ter muito dado e não ter isso. Então, ter isso numa matriz, num modelo que a gente definiria filtros para a área de negócio, o que importa o marketing ver, o que você quer considerar dentro da matriz e definir um score para esse usuário e a gente conseguir ter uma comunicação muito mais personalizada. Então, um no shot seria tempo que ele inteligência. precisa. Inteligência. Inteligência. Resumindo, eu acho que a inteligência de dado, mas trazer à luz isso para a área de negócio. Tá. Inteligência de dado, ele até pode existir um baby step. Tá? Numa visão completa do usuário real, assim. E o mais rápido possível. Porque é o que eu falei, eu até tenho algumas informações mais granulares que a gente usa, mas essa informação não chega de forma rápida. E você tem uma janela de oportunidade para usar e acionar aquele dado. E não tem coisas que, se você espera muito tempo, você já perdeu aquele time. E quanto mais rápido eu converso com ele, maior a chance de uma conversão. Qual que é o tempo que você falou? Que hoje você tem 20 minutos do abandono para entrar em contato com ele? Para abertura de conta, sim. Eu entendo que para ativação, ele entrou, tem que dar as boas-vindas para o WhatsApp e ver o que ele precisa ou se ele quer conversar com algum assessor imediato. Tá. E aí, baseado no score que tu já criou, se ele é de assessor Sim, é uma comunicação personalizada. É o que eu falei, trader ou não trader, porque são mundos totalmente distintos. Imagino que o trader não vai querer o assessor, o trader vai querer... Não, sozinho. Mas talvez ele tenha dúvidas sobre plataformas, sobre custos e tarifas para ele operar, né? Então, dá para pegar na mão e guiar também. Às vezes é um trader novo, às vezes é um trader que quer uma plataforma mais... uma velocidade maior, enfim. Então, é um universo bem diferente. Mas trader utiliza, assim, às vezes um pouquinho do lado de apoio. Sim, principalmente para, às vezes, reserva de emergência. Tá. Então, eles têm um investimento que eles mantêm guardado em conta, não é risco o tempo inteiro, né? E eles acabam deixando esse dinheiro lá para uma reserva de emergência. Acontece bastante. Cami, quando a gente fez o alinhamento, você comentou sobre neurociência, que foi algo que você estudou e que vocês aplicam. Eu queria que você contasse um pouco como que você une neurociência às decisões de campanha, eventualmente decisão de criativos. Há 1 ano e meio atrás, né, a gente trouxe esse mindset para o marketing, nosso diretor, e a gente começou a fazer um curso, todo marketing, com o Instituto Brasileiro de Neuromarketing. Eu, por ser da área da saúde,
entendo um pouco mais sobre essa fisiologia, o que causa no cérebro, o que é necessário hoje dentro da era da atenção, quais são os gatilhos mentais. Mas foi muito legal, todo o marketing está movido para isso. A gente usa ferramentas hoje de eye tracking, né? Então, muito mais o time de criação, tanto os designers quanto o copy, não sai mais uma peça de campanha que a gente não passe nessa ferramenta de eye tracking. Como que ela funciona? Na parte do designer, eu vou entender para onde esse usuário vai olhar. Modelo simulado? Tem um modelo simula ou você manda um usuário com a maquininha de eye tracking? A gente manda o criativo, só peça estática por enquanto, o vídeo não. Tá. A gente sobe o criativo na ferramenta e por IA ele vai me indicar para onde as pessoas vão olhar mais. Então, elas vão olhar mais para a frase, elas vão olhar mais para uma pessoa. Será que ter uma pessoa ou ter só o cartão de crédito sozinho? Qual é o meu nível de clareza dessa peça e para onde as pessoas focariam? Então, a ferramenta ela dá esse score, tanto de clareza quanto de foco. Quanto maior o score, a gente entende que seria uma peça que performaria. Obviamente, não é tão óbvio, gente. E por isso, como a gente já pegou várias divergências ali de ferramenta, eu acho que tudo que a gente fala de IA ainda está sendo, né? Precisa ter uma revisão com um olhar humano, mas a gente tem um comitê no marketing de quase todo o time, entre criação e campanha, que a gente fala, a gente vai lançar essa campanha, essas são as peças. A gente monta um deck, né? O time de criação monta um deck e fala, essas são as peças. Visão de usuário, gente, de novo, assim como foi o meu primeiro projeto de cadastro, visão de usuário. O que cada um aqui nessa sala sente ao ver essa peça? Chamaria atenção? Está claro? Todas as informações que a gente precisa passar, o CTA, a cor, enfim. Então, a gente discute e se a gente não chega num consenso, a gente bota para teste. Vamos testar. Você acha que o rosa vai funcionar melhor, a gente acha que o branco vai funcionar melhor. Ela acha que o azul e o... Então tá, gente, se a gente não chegou num consenso, vamos pôr para rodar. E aí, test and learning, experimentação na veia, a gente sobe, colhe o resultado, tira de aprendizado e isso é um ciclo. E a gente vai testando, experimentando, colhendo resultado. Por quê? A gente não tem margem para errar. A gente tem uma verba que não é pouca, mas é uma verba limitada. Gostaria de ter a utopia de ter verba infinita, mas a gente tem uma verba limitada, então, e a nossa meta, ela é intrinsecamente ligada à verba que a gente tem. Qualquer variação de campanha, a variação de contas também, como é responsável por 80%, a variação de contas ela também oscila conforme oscilam as campanhas. Ou a performance de cadastro, porque às vezes a campanha está performando muito bem e tem algum bug de cadastro que aí trava tudo. Eu falo, caraca, eu estou gastando para trazer esse usuário e quando ele bate aqui na porta de casa, ele não está conseguindo concluir o cadastro. Aumenta meu CAC. Assim, são N variáveis. E aí a gente põe para testar sem erro. E a gente começa a ver que dá para otimizar a campanha. E tem algumas surpresas, tá? Quando a gente fala, nossa, essa peça não vai performar, eu não olharia para essa peça nem a pau, ela passa batido por mim. E a gente vê que é a melhor peça. Você coloca na maquininha e ela fala, bom, funciona. E aí quando a gente vai com... No começo, a gente estava usando a ferramenta de eye tracking pós, né? Então, vamos subir, tá dando certo ou não, vamos passar para ver se a ferramenta tá batendo com que o usuário, né, com o que eu tô vendo ali na ponta. E a ferramenta tem uma assertividade muito grande. Agora a gente começou a passar no antes, só que confiando que a ferramenta não está, né, enlouquecendo ali. Ela é assertiva. Vou deixar um recado, peraí. Você que é meu aluno e está assistindo isso aqui, sim, enquanto eu gravava eu pensei em vocês. Olha que legal. Estou mandando vocês verem isso porque eu falo em aula muitas vezes que não tem mais mato alto no marketing digital. Então, aqui, quando vocês vêm pedindo, não, mas eu preciso de uma fórmula pronta. Não existe mais. Deixa eu contar para vocês. Entendeu? Não tem mato alto? Olha o nível de sofisticação que a gente está falando para colocar um banner no ar. Então, não tem mais mato alto. Fechei meu parênteses, Fabi, pode ir. Não, eu já perdi a noção de tempo até já, aqui. Já estourou. Pois Sério, gente? Passou tá muito rápido. Passou muito rápido. Se a tua pergunta era essa, já estourou faz tempo. Muito então, rápido. eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui no Duda Math. Nossa, foi incrível e assim, eu realmente não vi o tempo passar. Obrigada, gente. Obrigada, eu que fico Cami. muito feliz pelo convite. Espero ter tido um bate-papo enriquecedor aí para a audiência. Quem quiser te seguir, te segue em qual rede? LinkedIn, Camila Splichal.
Vamos soletrar? SPLICHL, vai estar aqui? Vai estar aqui embaixo, vai estar aqui embaixo. Boa. É isso, gente. Qualquer coisa que vocês precisarem, estou super à disposição. E mais uma vez, muito obrigada. A gente que agradece, obrigado. Vai lá, gente, 5 estrelinhas no navegador, desculpa, no agregador de podcast de vocês. Curte, comenta, compartilha no YouTube, que ajuda a gente demais. Até a próxima semana. Obrigado, Fabi. Obrigado. Obrigada. Boa, gente.